Hoje faz 2 anos da tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, que vitimou 242 pessoas e que trouxe à tona a necessidade de uma legislação de segurança contra incêndios no Brasil. E é para falar se houve avanço nesse sentido e também sobre as pesquisas desenvolvidas nessa área no Instituto Tecnológico em Desempenho e Construção Civil da Unicinos, que nós recebemos aqui no estúdio Eduardo Estevão, responsável pelo Laboratório de Fogo de DT Performance da Unicinos, também com a gente Bernardo Tiquian, que é coordenador do Instituto. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado. Sejam bem-vindos Obrigado para essa pelo convite. Obrigada pela presença. Bom, a gente começa justamente, né, Rodrigo, querendo saber, professor Eduardo, se houveram aí avanços em relação à legislação nesse sentido aí de segurança contra incêndios no nosso país. A gente sabe que o episódio da Boate Kiss, infelizmente, foi o que motivou, então, que isso avançasse um pouco. É isso? Vou introduzir primeiro que o estado do Rio Grande do Sul estava um pouco defasado com relação à sua legislação, mostrando em comparação com os demais estados do Brasil. Foram inseridos agora com essas mudanças que vieram em 2013, logicamente impulsionados pela Boate Kiss, né, pelo infortúnio, que introduziram conceitos, né, ou aperfeiçoaram conceitos que estavam incipientes em outros estados do Brasil, mas que já são bem talhados e trabalhados cientificamente na Europa, bem como nos Estados Unidos. Agora, no Rio Grande do Sul, essa legislação ela está sendo harmonizada com os demais estados, mas ainda cada estado do Brasil possui a sua legislação própria. Ou seja, para que uma construção venha a cabo em qualquer território, qualquer unidade do Brasil, tem que se consultar as regulamentações vigentes no estado. Isso ainda é um avanço a ser conquistado, né? Esta harmonia ou esta unificação, essa unicidade. A gente sabe, né, que demora um pouco para as adequações serem colocadas em prática também, né? Mas como é que está esse momento, então, né? Os locais já estão mudando, como é que está a fiscalização também nesse sentido? A legislação, ela deixou bem claro, não que não tivessem as responsabilidades, mas ela deixou muito mais claras as responsabilidades dos proprietários, dos engenheiros e arquitetos, os profissionais que fazem os projetos, né, e quais são as possibilidades também de sanções, de multas, de ações de fiscalização, não cumprimento disto. Essa nova legislação também, ela atrelou a grande maioria, se não todas, a não ser as de risco baixo, todos os licenciamentos à expedição do alvará de segurança, prevenção e proteção contra incêndio. Ou seja, isto impulsiona, motiva todos os proprietários, todos os projetistas a fazerem, né, a colocarem em dia o seu alvará de prevenção, o seu processo, o seu PPCI. Tem crescido bastante a demanda, justamente, né, devido a estas clarezas, ao que foi escrito, né, nessa nova lei. Bom, professor Bernardo, para a gente entender bem, então hoje qualquer nova edificação ela tem que estar 100% seguindo a nova legislação, é isso? Como é que funciona? Sem dúvida. Toda nova edificação tem que ter um cuidado, uma preocupação. É necessário que um profissional faça o projeto de prevenção contra incêndio, o famoso PPCI, né, e faça toda a adequação frente ao Corpo de Bombeiro e a nossa legislação. Na verdade, isso sempre existiu, né? Não é do novo decreto, isso sempre existiu, né? E essa preocupação sempre teve que acontecer. O que acontecia até então era que esse projeto era desvalorizado no mercado, né? Ou seja, era mal remunerado, os profissionais também não se especializavam tanto, obviamente estamos falando em linhas gerais, há exceções, né? E com essa alteração da legislação, entraram uma série de novos requisitos avançados, como o Estevão falou, de nível de Europa, Estados Unidos, que agora o projeto passa a ser muito mais valorizado, a profissão, essa atividade do engenheiro, do arquiteto, de prevenção contra incêndio passa a ser muito mais valorizada, os próprios ensaios para conhecimento dos materiais de revestimento, por exemplo, que antes não tinha essa preocupação. Então, aumenta, nesse sentido, a segurança contra incêndio das edificações. Claro, a gente fala muito em casas noturnas, né, porque, afinal de contas, o que aconteceu foi numa boate, né, mas, professor Eduardo, as fiscalizações também acontecem em outras edificações também, não é? Todas as ações de fiscalização ou até mesmo de encaminhamento dos processos, né, dos planos de prevenção contra incêndio, eles são contínuos. Como bem o professor Bernardo falou, a legislação é desde 1997,
Então, já se tem este andamento de forma contínua, né, desde daquele ano. Logicamente, se intensificou a percepção de risco da sociedade e também dos agentes de fiscalização modificou bastante, tá? E, com isso, claramente, né, todas as edificações passaram a ter essa preocupação e essa movimentação. E até as pessoas passaram a cobrar mais isso também, né? Claro, acho que todos nós mudamos até o nosso pensamento. Quando a gente entra num local, num estabelecimento, eu pelo menos já tenho essa mania assim, de ver onde é que fica a saída de emergência, de entender como é que é o espaço que eu estou frequentando, ainda mais se tem muitas pessoas lá dentro. Então, acho que a população também já está com outro tipo de pensamento. E essa percepção do risco, ela é positiva. Ela tem que ser necessária para que nós realmente façamos projetos seguros ao usuário, tá? Para que ele consiga sair em caso de sinistro, consiga combater o princípio do incêndio, né? E a edificação em si, com essas novas características que foram inseridas de segurança estrutural em situação de incêndio e controle dos materiais de acabamento e revestimento, elas darão mais tempo para que as pessoas consigam sair com maior segurança. É importante ter, né, essa consciência, né, como a Vanessa falou, né, de entrar no lugar, saber onde fica a saída, mas a construção civil também tem que pensar nisso, né, professor Bernardo? Isso está acontecendo hoje em dia também, né? As pessoas estão desenhando os seus prédios já com saídas mais inteligentes, que as pessoas consigam sair rapidamente caso aconteça algum problema. Sem dúvida. Essas preocupações têm que estar no projeto de engenharia, né? E aí, por isso que eu estava dizendo, cada vez mais essa linha da profissão vem sendo valorizada e pessoas buscando se qualificar, etc. Também buscando muito aumentar o tempo de o que a gente chama TRRF, né? Ou seja, o tempo requerido de resistência ao fogo, ou seja, o tempo que uma pessoa leva para desocupar uma edificação, caso haja um sinistro, né? E toda essa preocupação com o sistema estrutural, se a edificação não vai desabar, se a questão da reação dos materiais de revestimento, o que vai sair quando pegar fogo, uma espuma, por exemplo, ou uma cortina numa edificação, qual é o tipo de fumaça, quanto tempo vai propagar essa chama. Toda essa preocupação tem que estar no projeto, não é só a saída, né? A saída é uma das etapas do projeto, né? Claro que importantíssima, né? Está aí a Boatkiss para nos provar isso, né? Mas não é só essa a preocupação é mais global, né? De toda a segurança contra incêndio de uma edificação. Bom, professor Bernardo, a gente sabe que o ITT Performance tem aí como um dos focos de pesquisa a segurança contra incêndios, mas antes da gente entrar especificamente nisso, explica pra gente por que o ITT Performance então surgiu. O ITT Performance é mais amplo que a segurança contra incêndio, né? Vem toda a parte do desempenho das construções. Aí entra desempenho térmico, desempenho acústico, estanqueidade, durabilidade, resistência mecânica e segurança contra incêndio, né? É um dos laboratórios, extremamente importante dentro do ITT, mas o ITT é um pouco mais amplo que isso. E essa questão de incêndio entrou já na norma de desempenho, ela até é anterior ao decreto estadual aqui toda essa parte de reação e resistência ao fogo, né? A segurança contra incêndio a gente divide em reação e resistência contra incêndio. Resistência é o colapso, né? A Boatkiss passou com louvor, né? Ficou lá 4, 5 horas em incêndio e não colapsou. E a reação é como que os materiais de revestimento, os elementos aparentes, vamos assim falar, reagem frente ao incêndio. Aí que foi o problema da Boatkiss, ou seja, a espuma que pega fogo, ou seja, ela é combustível, depois propaga a chama, e depois solta uma fumaça extremamente densa, né, densidade ótica de fumaça, né? Então, todos esses itens entraram na norma de desempenho de 2008 e agora no decreto estadual. E até então, na região sul do Brasil, não tinha nenhum laboratório capaz de realizar esses ensaios, né? Se o ITT Performance não existisse hoje, essa lei, tanto o decreto estadual quanto a norma de desempenho, estariam quase que inócuas, porque não teria como eu me adaptar. Hoje a gente só tem um laboratório no Brasil, só tinha um no Brasil, que é o IPT em São Paulo, né? E com um laboratório dos anos 80, um pouco defasado em alguns pontos. E nós chegando agora, isso estamos falando de América Latina, nós somos o laboratório já referência na América Latina nesse sentido, por trazer ensaios que são raros na comunidade científica, né? Então o ITT Performance também veio por isso, para suprir essa demanda da sociedade, do mercado,
e atender de forma eficaz essas questões. A gente sabe que são vários testes que vocês fazem, claro, né, sobre fogo, né? Mas o senhor poderia falar um pouquinho para a gente quais são eles, alguns deles pelo menos, como funcionam? Claro. Vou trazer primeiro que a nova norma de desempenho, tá, e o decreto, né, a lei estadual e o decreto estadual que agora estão vigendo no estado do Rio Grande do Sul, eles estão harmonizados e tratam justamente sobre resistência e reação ao fogo. Em mais específico, se trata de segurança estrutural em situação de incêndio e controle dos materiais de acabamento e revestimento. Tá? É importante frisar que todos os equipamentos, assim como o professor Bernardo falou de que nós somos o segundo laboratório no Brasil e estamos a caminho de nos tornarmos, né, referência na América Latina, nós também somos pioneiros na produção do equipamento. Foi pensado e estabelecido, justamente por ser de inovação tecnológica, de que todos os equipamentos foram projetados e dimensionados no Brasil. Todos os equipamentos eram antes, eles são importados, né? Mas tudo foi agora feito com parceria de uma empresa pela Unicinos, né, no Brasil. Isso é importante frisar, que agora nós temos um produto nacional saído daqui. Tá? Os ensaios eles são de resistência ao fogo, tá? De todos os elementos estruturais ou não, para que se dê a estabilidade necessária ou o tempo requerido de resistência ao fogo para que as pessoas possam sair com segurança e os bombeiros também entrar e fazer o serviço que tem que ser feito de salvamento e combate a incêndio. Nisso, nós temos elementos de compartimentação, que tem que durar mais tempo, elementos que separam as peças para dar maior, para que o fogo não propague. E, com isso, nós utilizamos um forno. O ITT Performance possui um forno que faz este ensaio, que caracteriza todos os elementos, quer seja de separação estrutural ou não, faz isto no ITT Performance. Também o laboratório de reação ao fogo. É um forno de 3 por 3 metros, né? É escala real, né? Não é um pequeno, não pense no forno de micro-ondas de casa, né? Escala real, parede de 3 metros, testamos parede de concreto, parede de alvenaria, parede de gesso acartonado, pesquisas, materiais novos, etc., num forno real com e sem carga, com e sem carregamento, né? Ou seja, por exemplo, uma edificação de 5, 6 pavimentos, a parede pode estar sob carga, e isso pode ter uma influência no comportamento dela frente ao incêndio. Também nós buscamos a inovação tecnológica, materiais novos, podem ser e devem ser ensaiados, é o propósito também das normas de desempenho, né? Assim como portas corta-fogo e outros elementos que fazem parte também da construção. Na parte de reação ao fogo, então, nós entramos nos materiais de controle, nos materiais de acabamento e revestimento. Gesso, as espumas, toda a parte termoacústica, de isolamento termoacústico, enfim, esse material ele deve ser testado para verificar se ele não gera fumaça o suficiente que também não permita a saída das pessoas com segurança, né? Assim como não propague de forma rápida o fogo, não dando a chance de sobrevivência. E já existem materiais, professor Bernardo, que vocês utilizam em testes que já estão sendo usados em edificações ou ainda não? Sim, a gente já vem desenvolvendo uma série de materiais. A gente faz 3 tipos de serviço, vamos assim chamar, dentro do ITT Performance. A prestação de serviço pura e simples, né? Vem uma empresa com material e a gente simplesmente testa, né? Tem a pesquisa, que se desenvolve novos materiais. A gente tem o mestrado em engenharia civil, que atua bastante lá, o mestrado em arquitetura, que também a própria graduação, as especializações. Que acaba tendo um diálogo entre as outras áreas também. Um diálogo muito grande, né, entre as outras áreas, o pessoal da engenharia mecânica, da engenharia civil, cada um desenvolvendo seus produtos, materiais. E também o meio termo, ou seja, vem uma empresa com um produto achando que é uma maravilha o produto, a gente começa a fazer ensaios, começa a ver que não é bem assim, e sugere alterações, melhorias, otimizações, e tu tem um novo um produto adaptado que já existia. Então, são os 3 tipos de formas que a gente atua. Bacana. Bom, e muitos dos testes realizados no laboratório de fogo, né, envolvem situações que estavam irregulares na Boate Kiss, né? Então, a partir desse momento que vocês estão fazendo as novas pesquisas, o que dá para dizer, então, nesse momento do fogo, então, para outras boates, outras edificações, como dá para, a partir dessas pesquisas que vocês estão fazendo, como dá para colocar isso em outros lugares? Daqui para frente tem uma outra realidade em relação a isso?
A legislação anterior ela era ela tratava de forma muito superficial as questões de controle dos materiais de acabamento e revestimento. Hoje, com a inserção desses materiais, né, devidamente ensaiados, devidamente caracterizados, eles certamente darão maior tempo para que as pessoas tenham a sua saída segura. Também eles permitirão de que o incêndio não inicie justamente pelo material, né, ter essa propensão à ignição, à fácil ignição. Inclusive, um dos ensaios que existe é a ignitabilidade, para verificar, por exemplo, a espuma, se por um acaso, diante de uma chama, de um fogo de artifício, uma pirotecnia, ele tem a resistência a pegar fogo, vamos dizer assim. E saliento também, eu acho que é importante dizer que já estamos programando a expansão do laboratório de resistência e reação ao fogo, né, do ITT Performance, colocando também agora à disposição forno para ensaio de lajes e também para revestimentos de pisos, né, que está sendo agora programado nas próximas. É importante dizer que hoje a gente já tem uma série de produtos desenvolvidos e testados dentro do ITT Performance, ou seja, as empresas, os profissionais têm uma série de opções para cumprir lá seu projeto, lá suas edificações. Então, hoje em dia só não atende a segurança e a legislação ou quem desconhece o tema ou quem não quer, né? Então, é a obrigação dos profissionais buscar o conhecimento, buscar as informações e como eu disse, nós já temos lá uma série de produtos e opções para o mercado, de todos os bolsos, custos e desempenhos. É importante a gente ver esse avanço na pesquisa mesmo, né, Rodrigo? E a gente Isso. tem, inclusive, o contato do Instituto para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Exatamente, é unicinos.br/ITT Performance. Tá certo. Então, bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Bom trabalho. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Valeu.